Nós vamos iniciar aqui as apresentações com uma entrevista. Quem vai entrevistar é a professora Daniela Aguirre, entrevistará o professor Amaury Pontieri. Ela é nutricionista, especialista em nutrição funcional, transtornos alimentares e cirurgia bariátrica. É pesquisadora do Colégio Invisível da Extraterrestriologia desde 2020, voluntária do Instituto Internacional de Extraterrestriologia desde 2020 também, tenepsista e docente de conscienciologia. Com você a palavra, professora Daniela. Cris, obrigada, pessoal. Boa tarde a todos. E quero dar as boas-vindas aqui ao Amaury, ao nosso querido professor e pesquisador Amaury, que sempre está conosco aqui, compartilhando de pesquisas. Então, eu vou apresentar o Amaury para vocês. O Amaury é bacharel em comunicação social pela Universidade de São Paulo, a USP, e pós-graduado em gestão empresarial pela ESPM de São Paulo. Nos anos de 1980, foi fundador, editor e pesquisador do Centro Ufológico Paulista e tornou-se voluntário em instituições conscienciocêntricas em 1995. Ele é docente da Conscienciologia há 27 anos somente e atualmente voluntaria na Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica, a Comunicons, onde ele é coordenador da área de parapedagogia. Então, já conhecendo aqui o Amaury um pouco, vamos começar então, Amaury, essa entrevista tão esperada. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês aqui para esse encontro aí dos pesquisadores em extraterrestriologia. Muito bom, prazer ter você conosco. Então vamos lá, né? Acho que todo mundo está curioso aqui, para quem nunca ouviu falar do EM, né? Do Extraterrestrial Mentor. Conta para nós quem seria essa personalidade? Quem é o Extraterrestrial Mentor? Muito bem. Extraterrestrial Mentor é o nome de uma personalidade, uma consciex, como a gente chama, consciência extrafísica, popularmente aí conhecida como espírito, entidade ou desencarnado, né? E que se manifestou para o médico e pesquisador brasileiro, o professor Valdo Vieira, nos trabalhos mediúnicos dele dentro do movimento espírita, notadamente no centro espírita chamado Casa do Cinza, em Uberaba, nos anos de 1950, né, do século passado, e começou a se manifestar ali e foi o próprio Valdo quem o denominou assim, né? E chamava ele, na verdade, de EM, só pelas iniciais. EM, já que ele nunca expressou qual era o real nome dele, né? Nunca se apresentou formalmente, nem outras personalidades o apresentaram. Então foi o próprio Valdo quem o batizou, vamos dizer assim, dessa forma. E ele acompanhou o professor Valdo nos trabalhos interassistenciais desde da época que ele atuava no movimento espírita até na Conscienciologia, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. Então foram mais de 5 décadas aí de, de companhia, né? Dessa personalidade, dessa consciência extrafísica aí. Os dois atuaram juntos nos trabalhos interassistenciais. Muito interessante. Então, para conhecer um pouquinho mais o que que aconteceu, como é que ele chegou até aqui, eu gostaria que você falasse para a gente de uma maneira um pouquinho resumida o que é transmigração extrafísica, porque aqui temos pessoas de primeira vez na conscienciologia, e também para quem não aprofundou ainda no assunto, se puder dar uma pincelada assim, bem breve, o que que isso significa. E dentro desse contexto, eu gostaria que depois você explicasse qual tipo de transmigração extrafísica e por que que ele foi paratransmigrado para o planeta Terra. Muito bem. Então, assim, a paratransmigração, né, ou transmigração extrafísica, como você falou, é quando a consciência ou o conjunto de consciências, elas são deslocadas de uma localidade cósmica aí, ou de um planeta, onde elas estão fazendo a evolução delas, para, perdão, para outra, travou a garganta, para outra localidade ou outro planeta para continuarem sua
evolução em outra condição, em outra localização. E isso pode acontecer de diversas maneiras, né? Ou para diversas finalidades. Não é uma coisa, até onde a gente observa nas pesquisas aí, não é algo que seja muito comum de estar observando a todo momento, mas é observável, então a gente imagina que isso aí aconteça de acordo com a necessidade. E isso, obviamente, as consciências elas vão, então, alternando períodos intrafísicos, em que elas são físicas, como eu e você aqui agora, com períodos extrafísicos, onde são só consciências extrafísicas ou espirituais, né? E aí elas vão alternando isso aí no ciclo evolutivo que nós estamos aí. Então, ela vai cessar esse ciclo evolutivo, esse ciclo das múltiplas existências num planeta, para começar a fazer isso num outro planeta mais adequado à faixa evolutiva ou à condição consciencial e evolutiva que ela está. Então, no caso do M, a grande. Por que que chamou a atenção o caso? Porque ele foi um caso desse. Ele parou a evolução lá na civilização ou no planeta que ele estava tendo, em função aí de um cataclisma cósmico, que a gente não sabe exatamente o que que aconteceu, ele também não falava sobre isso. E aí ele teve que continuar a evolução neste planeta nosso aqui. Ele e os vários outros seres, né, daquela mesma civilização. A evolução consciencial era aproximadamente equivalente à nossa. Por isso que o nosso planeta foi escolhido para continuar essa evolução deles, né? Mas a civilização era tecnologicamente mais avançada que a nossa. Inclusive, eles já faziam viagem interplanetária. Além do que conheciam também, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso, conheciam também a condição das bioenergias, né? Então, tecnologicamente, eles estavam mais um pouco avançados. Então, por isso que a gente pode classificar a transmigração deles a menor, né? Ou seja, partiu de uma condição mais avançada para uma condição menos avançada. Embora, como eu falei, né, a condição consciencial era próxima, era mais ou menos a mesma. E o que importa no final das contas não é nem a tecnologia, mas sim a, a condição consciencial, né? A condição evolutiva das consciências que vão então estar transmigradas aí. Muito bom. Então você falou, você se expressou da seguinte maneira, você falou, eles tiveram que vir aqui, né? Ele teve. Então, Sim. nesse contexto, eu te pergunto, o M, será que ele tinha algum grau de liberdade ou poder de decisão para transitar e ou resformar em outro planeta ou não tinha? Imagina-se que não, né? Ao que tudo indica, não, porque ele foi conduzido para cá, para essa situação, por uma equipe de amparadores aí, técnicos, né? Extrafísicos, mais avançados, mais evoluídos, e eles o trouxeram aqui para que fizessem essa adaptação, que a gente chama aí de pré-maternagem, né? Que seria uma preparação para assumir um corpo físico desta humanidade aqui, né? Um corpo físico humano, tal como o seu e o meu. Só que o corpo sutil deles, o psicossoma, corpo sutil, para corpo das emoções, como a gente chama aí, tem vários nomes, ele não era, vamos dizer, desta forma que nós temos aqui. Era diferente, era adaptada a um outro corpo físico. Então, teve que haver aí uma adaptação, né? Vamos imaginar assim, é como você pegasse um motor, uma analogia, né? O motor de um carro e vai botar em outro carro, quer dizer, não foi feito para aquilo ali. Então, pode funcionar? Pode funcionar, mas não é, né? Não é a condição ideal de funcionamento. Mais ou menos isso, né? Então, em função daquela tragédia que houve lá, né? As equipes extrafísicas responsáveis aí, os evoluciólogos e serenões responsáveis pela evolução daquela humanidade, daquela para-humanidade, então acabou encontrando esse planeta aqui e trouxe eles para cá. E nesses casos eu imagino que não há uma escolha, né? É uma coisa que vai ser meio mais ou menos a pessoa está,
vamos imaginar um naufrágio, né? É mais ou menos achar que a pessoa vai poder escolher qual barco que vai resgatá-la, né? Não deve ter acontecido dessa maneira. Bom, foi meio compulsório, por assim dizer, né? Exato. Tá, então entendemos já que aconteceu um cataclismo no planeta dele, ele teve que ser paratransmigrado para o planeta Terra. E agora, como é que ele foi chegar no professor Valdo? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, o professor Valdo ele fazia parte desse centro lá em Uberaba, trabalhava, né, com a mediunidade, era um dos médiuns do centro, e era um centro bastante universalista. Apareciam lá espíritos ou consciências extrafísicas de várias aparências, de várias procedências ali, de todo lugar do mundo, hindus, né, várias. é, apresentações, né? Mas, né, o professor Valdo explicava que eram todos humanos, assim, de qualquer maneira, mesmo muito distintos, né? Eram todos humanos. E aí, de repente, um belo momento lá, apareceu essa consciência que era muito diferente, né? E aí chamou muita atenção e só que aí ele foi como ia e voltava, apareciam e apareciam várias consciências de várias apresentações, não, era meio comum ali. Aquele chamou um pouco a atenção por ser muito diferente, mas a questão que o professor Valdo explica é que ele foi ficando, né? E foi permanecendo enquanto as outras iam, ele foi permanecendo no trabalho e aí até um determinado momento que a equipe de amparadores chegou para ele e falou: olha, esse aqui é um caso assim, assim, assado que você teria, né? Se você aceitar, se você topar, você vai acompanhá-lo aí, ele vai te acompanhar e você vai trabalhar junto com ele aí numa base mais permanente. E aí explicaram que era um motivo de adaptação e tudo mais. O professor Valdo já tinha um interesse e uma, vamos dizer assim, uma afinidade com as questões aí da extraterrestriologia, até de retrocognições de outras vidas também, que ele via que ele atuou com amparadores serenões de outras procedências extraterrestres, né? Então ele topou, e aí a partir dali começaram a conviver. Interessante. Então, ele se apresentou, aí foi ficando, foi se aproximando mais e mais, até que foi dito, ok, vamos trabalhar juntos, certo? Só Isso, que o M estava na dimensão extrafísica e o Valdo estava na dimensão intrafísica, correto? Como é que exato. iam trabalhar juntos? Nesse contexto, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais a fundo, o que que é a pré-mãe? Como é que funciona esse trabalho que eles tiveram que fazer juntos de adaptação, sendo que ele estava numa dimensão e o Valdo na outra? Ele estava numa dimensão e o Valdo na outra, mas a gente lembrando, né, que o professor Valdo tinha um parapsiquismo muito avançado e isso de múltiplos fenômenos. Então, apesar de eles estarem separados pelas dimensões, o professor Val transitava entre as dimensões, né? Então, ele era médium, ele tinha a projeção consciente desde garoto, ele tinha lá os fenômenos, né, de psicofonia, né, de psicografia, então, assim, tinha a pangrafia. Então, tinha vários fenômenos que o professor, a própria retrocognição, né? Dele ver situações anteriores também que ele lidou com consciências extraterrestres. O professor Valdo chegava a ter, para você ter uma ideia, né, do negócio, o professor Valdo chegou até a ter projeções onde ele era espírito comunicante em outros planetas, para você ter uma ideia do nível, né? Então, assim, de Não fato, sabia. as dimensões aí, pois é. Então, as dimensões aí não foram assim claro, tem a dificuldade natural, né, de estar uma consciência em uma dimensão e a outra na outra. Isso sempre vai ter um nível de dificuldade, mas os dois estavam engajados em trabalhos interassistenciais. Então, quando o professor Valdo se projetava, ambos juntos iam fazer trabalhos assistenciais, ou também aqui, né, durante a estada do professor Valdo, durante a vigília física, a consciência também atuava, né? Eles mexiam com energias e bioenergias, né? Em alto padrão. Então isso aí sempre foi de muita ajuda.
Então, nós vemos que o papel do parapsiquismo é super importante, né, para poder trabalhar essa condição de pré-mãe, né, Sem dúvida, sem da dúvida. consciência Agora, da veja, como é que receber. a gente poderia estar falando aqui sobre uma Uhum. consciência extraterrestre, extrafísica, espiritual, se a gente não tem parapsiquismo, né? Então, assim, Exato. analisando assim, o meu caso, né? Meu caso, quando eu conhecia a Conscienciologia, eu era um jornalista, né? Eu atuava como jornalista, sou formado em comunicação, né? Com habilitação em jornalismo, como você falou. E aí, o jornalista, você sabe, ele trabalha com os fatos, com as comprovações, né? Sempre busca lá a comprovação da notícia e tudo mais. E aí, de repente, eu me deparei com essa narrativa aqui, mas o que que foi interessante? Que eu, pessoalmente, tive vivências com essa consciência extrafísica também, né? Porque os cursos que o professor Valdo aplicava quando eu estava começando lá os cursos na Conscienciologia, a UEM participava e ele estava presente. Então, eu tive as minhas vivências pessoais diretas, que depois eu fazendo esse trabalho de pesquisa e de entrevistas, né, com as diversos pesquisadores e o próprio professor Val, recolhi as informações para fazer essa grande reportagem, né, sobre o EM que está em curso, é, fica mais fácil, porque você teve a vivência, né? Uhum. Então, quando a pessoa fala, olha, o EM é assim, era assado, eu pessoalmente comprovava isso aí, né? Então, isso é muito importante. O parapsiquismo ele é fundamental para a gente trabalhar com outra coisa, né? No caso da extraterrestriologia, todo mundo que está aqui hoje é interessado, né? Está interessado ou participante da pesquisa mesmo, da autopesquisa com a Conscienciologia. Como é que a gente vai se deslocar para outras localidades aí no cosmos, outros planetas, ter exoprojeções sem parapsiquismo desenvolvido, né? Não dá para a gente fazer isso fisicamente, nem a NASA ainda está conseguindo, né? Então, a gente, através do parapsiquismo, tem essa possibilidade, através das exoprojeções, que a Extracons, por exemplo, já está, inclusive, com o curso aí de exoprojeções, né? Então, eu acho que isso aí é fundamental para a gente pesquisar isso que nós estamos falando aqui. Eu não teria condições de estar falando hoje aqui se eu não tivesse tido também as vivências parapsíquicas, né, complementares. Eu poderia fazer a narração, né, a reportagem sobre essa história toda, mas não teria sido a mesma coisa se eu não tivesse tido vivência direta junto com essas consciências extrafísicas. Muito bom. Então, vemos que o parapsiquismo é uma das ferramentas mais importantes, né, para ter essa visão maior sobre o cosmos, né, sobre essa realidade extraterrestriológica. Sim. Podemos falar que, assim, o parapsiquismo é uma das questões que foi também uma troca produtiva entre eles, porque ele deve ter entendido o que que é o parapsiquismo no planeta Terra, né? Não sei como seria neles. E dentro desse contexto, assim, o que que você poderia me falar, que você considere do que você viveu? Quais seriam as trocas mais evolutivas, assim, nessa experiência que ambos tiveram, tanto para o Valdo, o que que ele pode ter tido de ganho evolutivo, e o Emer também na sua condição? Essa é uma pergunta bastante interessante, sabe, Daniela, que a gente se faz desde o começo, né, quando a gente foi pesquisar isso. Porque existe uma tendência de achar que só porque o EM ele era uma consciência extrafísica, né, que não era corpórea, ele seria uma consciência mais avançada. Mas não é bem assim. Em alguns aspectos, o professor Valdo era mais avançado que o EM, apesar dele estar numa condição extrafísica, né? Você veja, hoje, neste momento que nós estamos falando, inverteu as condições. O EM é intrafísico e o professor Valdo é extrafísico. Quando a gente estava conversando aqui, fazendo a pesquisa inicialmente, era o contrário, né? Então, você veja que isso aí é só realmente uma condição momentânea, passageira, né? E no caso, o professor Valdo, ele foi responsabilizado, falou, olha, tem esse caso aqui que é delicado, que a consciência está precisando se adaptar, está precisando aclimatar-se ao nosso planeta para poder renascer aqui, para poder ressomar aqui, como a gente fala tecnicamente, né, em Conscienciologia, reativar o soma, né? Então, é, você poderá ajudar muito. E aí, o Emery utilizava o corpo físico do professor Valdo para fazer experimentos, para poder
aos poucos ir se adaptando. Veja, foram, como a gente falou, mais de 50 anos fazendo esse tipo de adaptação aí. Então ele incorporava, ele tentava se movimentar, né? Tentava falar, tinha muita dificuldade com o processo de respiração, que o planeta dele era um planeta aquático, né? Então o soma todo dele, o corpo físico dele era adaptado para aquela condição aquática. Aqui na Terra a gente já vê mesmo isso, né? Os seres que vivem na água aqui no mar e nos rios são bem diferentes dos seres aéreos ou terrestres aí, né? Então, por aí dá para ver que existe toda uma adaptação, inclusive no nível físico, né? Que vai ser necessária. Então, o professor Valdo, uma época, ele narrou que ele conseguiu ver a família, a mãe e o pai queriam receber o EM como filho, né? Físico, e eles eram enormes, assim, eram nórdicos, né? Eram, ao que tudo indica, na Finlândia. Ele renasceu na Finlândia. Então eram pessoas de mais de 2 metros de altura. Então ia ser muito grande. Por quê? Porque o EM, o psicossoma dele, o corpo sutil que se apresentava, era grande, era muito grande, era bem maior do que a média nossa aqui. Então ele já era um ser grande. Então ele precisava de um corpo físico mais avantajado aí para poder ter um mínimo de, 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 de adaptação, né? De adaptabilidade para a nova situação intrafísica que ele ia enfrentar pela primeira vez. Nossa, então você tirou quase minha pergunta da boca. Vamos lá. Você falou aqui de todas essas dificuldades, né, de adaptação. Tem alguns relatos, inclusive, que falavam de quem acompanhou, né, todo esse processo quando o M se comunicava com as pessoas através do Valdo, né, com vocês, né, que estiveram perto dele, que no início tinha até uma dificuldade, né, dele modular a voz, até a visão também, né? E aí eu fico pensando, estamos falando somente da questão física nesse momento, mas deve ter tido outros desafios maiores que são as adaptações sociais, né, conscienciais dele. O que que você acha que seriam os maiores desafios para ele nessa primeira ressoma com o holossoma humano? Essa é uma excelente pergunta, né? Assim, entre os desafios, está esse que eu citei, do fato de ele estar num planeta aquático e que ele tinha essa característica meio réptil, né? Se apresentava meio como um réptil ou meio anfíbia. Então, um modo de vida meio réptil, meio anfíbio para um modo de vida terrestre, né? Ou aéreo, né? Que viver no ar, né? Na super, um outro meio, né? Então, esse talvez fosse a necessidade maior de adaptação dele. Mas tem outras, como você citou, né? As condições conscienciais aí. Então, por exemplo, né, uma única característica daquela civilização já vai dar para ver a diferença que ele vai precisar enfrentar aqui. No planeta dele, a noção das bioenergias ou das energias sutis eram conhecidas por todos e trabalhadas por todos, né? Coisa que não acontece aqui ainda. A média da população ignora completamente as bioenergias ou as energias sutis, ou se sabe e conhece o conceito, não aplica na prática, ou seja, aqui a maioria, podemos considerar que a gente ainda é um planeta ignorante quanto às bioenergias aí. Então, só isso aí já dá para ver a diferença que vai ter, né? E ele lidava muito bem com as energias, inclusive, ele dizia que a profissão dele era engenheiro, e ele mexia com energias mesmo, engenheiro de energias, né? Então, ele era mais técnico de mexer com energias, inclusive energias sutis. Então, isso aí dá para ter uma ideia. Outra coisa, eles já faziam viagens interplanetárias. As nossas aqui ainda, a nossa cabeça ainda não é de. A gente está muito provinciano ainda, né? A gente está muito. O nosso holopensene ainda é voltado muito para as coisas aqui da Terra. Tanto é que a maioria das pessoas nem acha que existe vida após a Terra. Infelizmente, a média aqui da, da nossa civilização ainda questiona se nós estamos sozinhos no universo. Não precisamos nem entrar nisso aqui, porque as pessoas que estão aqui assistindo sabem quão absurda é um universo que é tão rico de diversidade, de vida, de energias, de tudo que se possa imaginar, a gente achar que só a gente estaria
ocupando esse universo inteiro, né? Então, só quem realmente não tem a visão, a cosmovisão muito fechada. Então, pensa, você reencarnar ou ressomar numa condição dessa, muito mais, de certa maneira, tacanha, né? Uma cosmovisão muito mais fechada, pouco ampla, mas infelizmente é aqui que ele teve que continuar a evolução dele. Então, acho que a gente vai poder aprender muito com ele e com os outros da, da espécie dele que vão renascer aqui também, e vice-versa, né? Eles vão também aprender as condições relativas aqui à nossa humanidade, que certamente na condição deles ainda tem coisas para aprender, né? Então, vai ser por aí. Que interessante se formos pensar realmente, né, que eles já conseguiam sair do planeta e para essa espécie, né, por assim dizer, era tão normal vir viver esse restringimento aqui, deve ter suas complexidades, né, por assim dizer. Agora, Ah, veja que interessante, né, Daniela? Porque hum, mesmo essa condição mais avançada não impediu que o planeta deles fosse, o planeta natal deles fosse destruído. é. Nesse ponto é muito semelhante à história da ficção lá do Superman, né, do Super-Homem, que era Uhum. também extraterrestre lá de Krypton e o planeta dele foi destruído e ele veio aqui para a Terra. Muitas dessas histórias de ficção, inclusive, são inspiradas em eventos extrafísicos. Todo mundo aqui sabe, né? A criatividade humana bebe muito da fonte extrafísica. Então, algumas dessas histórias aí parecem ficcionais, mas sabe aquela coisa? Baseada em fatos reais, né? Baseada em fatos verídicos. Então, o caso do M é exatamente igual ao caso do Super-Homem lá, né? O planeta natal deles foi destruído e ele teve que começar a vir aqui para a Terra, né? No caso do Super-Homem, ele veio fisicamente para a Terra. No caso do M, não. Ele, né, faleceu lá, morreu, dessomou, como a gente fala lá, e agora vai ressomar aqui. Então, essa é a diferença, né? Muito bom. E agora com essa questão, esse assunto de adaptabilidade, eu estou lembrando, né, que tem uma história que comentam aí, eu não conheço ela muito bem, mas tu pode me esclarecer, que dizem que teve um episódio em que o Valdo estava com M, andando nas ruas do Rio de Janeiro, e se depararam com um morador de rua, acho que era. Não sei se era um, se eram vários, mas que o M tinha apontado para o Valdo e falado assim que esse era um colega, né? Um conterrâneo dele seria a palavra, né? Da espécie dele que, por inadaptabilidade, ele ficou nessa condição, ou seja, ele estava assim por uma inadaptabilidade aqui. Qual que você acha que seria o elemento de inadaptação que levou a esse conterrâneo do EM a ficar assim, no meio assim da sociedade, e o EM provavelmente não vai ficar. Parece como se houvesse uma diferença, de preparação ali entre eles. Como é que isso funciona? E como é que foi essa É, história? a questão, primeiro foi assim, não é porque ele era morador de rua, é porque ele, na verdade, tinha alteração, tinha transtorno mental que acabou levando aquela consciência a ficar, na rua, né? Assim, Certo. então era o que chamou a atenção ali que a pessoa tinha transtornos mentais. E Uhum. aí ele falou, olha, foi uma projeção, na verdade, não estava andando fisicamente, foi durante uma projeção que o EM alertou, né? Falou, mostrou, falou, aquele ali é do meu planeta também. E qual que foi o que que ele explicou? É que essa consciência ressomou, renasceu sem a devida preparação, sem a devida adaptação física, que era exatamente o que o EM estava fazendo com o Valdo. Então foi ali vamos dizer assim, uma condição prática que eles viram do que aconteceria, o que poderia acontecer, né, caso não tivesse havido toda essa preparação, né? Então aquela consciência tinha sido muito apressada, assodada, quis logo resolver o negócio, mas acabou não dando muito certo, né? Coisa que a gente, assim, até por tudo que a gente observou, o EM ele se preparou muito, teve aí, como a gente falou aí, mais de 50 anos nessa preparação, com a ajuda do professor Valdo, ele também, né, fazendo. Tanto é que as primeiras manifestações ele era muito diferente, ele aparecia de uma maneira diferente. Já nos anos finais, ele já aparecia muito mais
um nosso aspecto mesmo. Então, o próprio psicossoma foi transfigurando e foi se tornando mais humano, né? Ele até também, muita gente vai querer saber muito detalhe dessa história, e nem o professor Valdo tinha, e nem a gente tem também. Não adianta querer achar que a gente tem muito detalhe, porque o professor Valdo explicava que ele não comentava muito. Não era, oportuno nem conveniente que ele ficasse evocando muito a situação, anterior dele do planeta que já não existia mais. Você entende? Então ele estava muito mais focado, interessado, imerso na situação nova aqui do planeta do que ficar falando. Por exemplo, o pessoal perguntar onde é que era esse planeta do EM, né? EM nunca falou onde que era, nem onde que deixara. Ele só falava assim, não, não dá para ver daqui. Ou seja, a gente imagina que era muito longe, né? Ou ele estava desconversando, ou ele estava, de fato, não fazia sentido Era relevante. saber de onde era aquele planeta lá, e também não fazia mais a menor diferença, né? Uma coisa que é interessante, que a gente, nessas pesquisas a gente observou, e que também é uma pergunta comum, mas o planeta ele foi destruído por causas naturais ou foi uma autodestruição da, Da população. daquela civilização que se autodestruiu, né? Como nós temos a possibilidade hoje, né, de autodestruir também a nossa própria civilização e o nosso próprio planeta aqui. Isso está nas mãos nossas, né? Então, ele também nunca, a gente não tem pista disso aí. Ora parecia que tinha sido uma catástrofe natural, mas ora também pela palavra dele, ele mostrava um certo desgosto, um certo ressentimento com os outros seres iguais lá daquele período, lá daquele planeta, entendeu? Ele falava, esse pessoal aí, sabe assim, dava um certo, ele não gostava de falar, ele ficava às vezes contrariado e deixava escapar alguma desilusão, algum desgosto, alguma coisa com aquela sociedade, assim, tipo, podendo levar a crer, mas isso é uma inferência, não é um fato. Ele nunca falou que foi a própria civilização responsável por destruir o planeta. Mas, às vezes, da maneira como ele se referia aos conterrâneos dele, dava a impressão que a própria humanidade lá se destruiu. E em termos de manifestação consciencial, a gente falou aqui das diferenças assim de tecnologia, dos avanços que eles tinham em relação a gente, né? Algumas questões ali, o domínio de energias, mas em termos de manifestação consciencial, ou seja, a pensanidade. Quais diferenças a gente poder. Não sei se você chegou a detectar isso daí nas entrevistas com o Valdo, na manifestação dele. O que que eles tinham de pensanidade diferente a gente? Então, aí também é difícil de Um você, pouco chegar a essa conclusão, porque primeiro ele já estava numa adaptação já há muito tempo, algumas décadas lá, né? Então dá para saber o que que é que ele já tinha adaptado e o que que ele, na verdade, era dele, né? Mas tinha coisas muito diferentes. Ele falava algumas coisas que ele estranhava muito, né? Por exemplo, dessa nossa ignorância das bioenergias, que as nossas construções eram muito quadradas, muito cúbicas, que a gente vivia em cubos, na verdade, que no planeta dele não era assim, que era tudo mais com curva, orgânico, respeitando o fluxo das energias, porque esses ângulos retos que a gente tem aqui, né, essas quina de cubo, que é os ambientes que a gente vive aqui, né, que nós estamos agora, por exemplo, isso aí, em termos de energia, é ruim, né? E outra coisa, a conexão com a natureza, nossa, era muito pior do que no planeta dele. Lá, em função deles estarem já mais conectados com essa questão das energias, eles tinham uma conexão com a natureza muito grande, trabalhavam muito já dentro do esquema de natureza, da natureza que eles tinham lá. E aqui ele gostava muito disso também. Então ele gostava de projeções onde ia para o mar, gostava quando o professor Valdo ia em regiões de mar, aquáticas, né? Aonde ele ressomou, a Finlândia é um país que é todo imerso em natureza. A gente esteve lá conhecendo para fazer o documentário, né, vai ser finalizado agora, vai ser lançado do EM, e a gente pôde perceber que realmente ali
as pessoas ali têm uma conexão ecológica diferenciada. Então, isso fazia parte. Por isso que ele escolheu, né, um país que tem uma conexão ecológica. Não é como o nosso aqui, que a ecologia é da boca para fora, né? Infelizmente, aqui a ecologia está mais como uma bandeira aí, mas não é muito. A gente sabe que não é muito, não tem muito. As pessoas não têm aqui uma prática e uma visão ecológica. É algo que está muito lentamente, né, modificando no planeta inteiro, mas aqui ainda é muito distante, né? Basta você andar no meio da rua que você vê que não tem muito de ecologia, de conexão com a natureza aqui, as nossas cidades, as nossas sociedades aqui. Eu perguntei de diferenças, mas agora me veio na cabeça para só mencionar, né, uma semelhança que já ouvi em uma entrevista do Valdo sobre isso. Não vou generalizar dizendo que a humanidade inteira é assim, né? Mas o Valdo era muito bem-humorado e quem conheceu o EM falavam que ele também era muito bem-humorado e que nesse sentido tinha uma afinidade bem legal e isso também facilitou a adaptação. O que que você pode falar disso? Isso. Aí é um traço, a gente pode dizer, né? É o que você falou, não dá para generalizar, mas é um traço de caráter, um traço de personalidade dele, que ele era assim. Não dá para saber se a humanidade, assim como nós aqui temos gente que é mais Humorado. humorada e gente mais carrancuda, né, por assim dizer. Da mesma forma, o EM, então, ele tinha um bom humor, ele tratava as coisas com leveza. Nesse ponto, eu acho que talvez até tenha sido um ponto de afinidade com o próprio professor Valdo, que o professor Valdo, ele era assim, mas o M era mais até. O professor Valdo chega a falar que, às vezes, ele até passava um pouco do ponto com o bom humor, né? Então, às vezes, ele brincava em momento que era mais sério, né? Então, isso aí, o Valdo, eu já vi Valdo criticando isso aí. Porém, no geral, a característica como um todo é muito positiva, e especialmente em situações de interassistência. Para você fazer assistência, esse humor, essa quebra de expectativa e tudo, ajudava bastante. O próprio professor Valdo reconhece isso, né? E a gente também, que às vezes estava todo mundo tenso na situação, o M fazia uma brincadeira, e veja que interessante, até gente de fora da conscienciologia, que eu já tive a oportunidade de conversar, que descreveu consciências, né, que a gente não dá para saber se é o EM, mas descreveu consciência de forma muito semelhante ao que tinha a aparência do EM e que tinha bom humor também, que fez brincadeira, quebrou o gelo com uma brincadeira, né, brincando com a aparência e tal, tal, tal. Então, pode ser que seja de toda a espécie lá, né? Mas por enquanto a gente só pode afirmar que era um traço de personalidade desta personalidade, o EM. Mas isso é muito legal, sabe? Porque às vezes, quando se fala em extraterrestres, né? Às vezes se tem uma imagem, algumas pessoas têm, de que a coisa é muito distante de nós, é extremamente diferente. E de fato é, né? É outra realidade. Mas, por outro lado, nós percebemos que coisas tão simples como um bom humor, fazer uma piada, também é parte desses extraterrestres que parecem tão distantes da gente, em termos de pensanidade, mas também tem coisas que são muito semelhantes e a gente pode compartilhar, né? Então, isso é muito legal. E aí, eu Exatamente. Temos pode provavelmente mais pontos em comuns bem do provável. que, do que pontos diferentes. Tanto é que a evolução vai continuar aqui, né? Sim, muito legal isso. E agora uma outra pergunta, Mauri, me diga, será que ele já ressomou? Sim, a gente tem informações que ele ressumou, porque, primeiro, ele mesmo anunciou que já estava próximo da ressoma. Olha, daqui a algum tempo, em breve eu vou ressomar, vou parar de manifestar aqui nos cursos, nas coisas, né? E chegou a se despedir público durante um curso, publicamente, né? E o professor Valdo, naquela época, inclusive, teve um choque, como se fosse, né, uma desconexão energética, né, porque, pensa, eles tiveram uma conexão energética ali, né, uma interfusão consciencial, poderíamos dizer, durante mais de 50 anos, né, assim, então era um negócio muito arraigado. Então, quando houve essa desconexão, parte consciencial e parte até energética mesmo, né,
professor Valdo teve até um impacto físico mesmo. Durante alguns dias ele ficou abalado, ficou assim, né, deu para sentir até fisicamente, né? Ele falou, foi durante um curso que ele até comentou, ele falava, olha, o EM deve ter ressomado ou ressomou agora, hoje, assim, embora depois ainda o M tenha se manifestado, né, em outra. Então não dá para dizer exatamente. Eu já estudando isso aí você vê as nuances, né? Foi uma primeira manifestação que o professor Valdo afirmou que ele tinha ressomado, mas depois ele também apareceu, né, se manifestou em outra ocasião posterior, logo depois, no ano seguinte, mas ali ele já estava no processo, provavelmente estava na gravidez, né? Alguma coisa assim que a gente possa imaginar. Ele desconectou primeiro com o Valdo para poder conectar com a mãe, com a futura mãe dele física, né? E então isso aí teve um impacto, então dá para a gente saber. E a partir dali, depois daquela última despedida publicamente dele durante um curso aí, um ECP2, aí ele não apareceu mais, não manifestou mais, então pelo menos não em cursos, né? Tem gente que já afirma que teve projeções, onde viu o EM, interagiu com o EM, mas não teve nada muito mais consistente em termos de informação, assim. E ele, então, está resguardado, está num novo veículo físico, né? Num novo corpo, um novo soma, provavelmente cuidando lá da adaptação dele, porque uma coisa é preparar para renascer, outra coisa é renascer mesmo e passar por todas as limitações, as adaptações que vão ser necessárias neste novo corpo, né? Não deve ser uma coisa, não deve ser um passeio no parque, né? Não mesmo. E o Valdo Vieira havia comentado que o EM se aproximaria da Conscienciologia uma vez que estivesse ressomado. Você tem informações sobre isso? O que acha? Isso aí é um componente, além da percepção parapsíquica do Valdo, né, que ele tinha essa conexão profunda de até ter visto a família lá e o ambiente onde ele iria ressomar. É também uma inferência lógica, né? Que ele junto, né? O parapsiquismo com a lógica, porque se o EM foi amparador das atividades da Conscienciologia antes de ter, né? Na preparação para o lançamento ou para a proposição da Conscienciologia e depois, durante os cursos, né? Foi amparador de vários trabalhos aí dentro da Conscienciologia, é natural que ele tem uma afinidade e que vai se aproximar do corpus de ideias ou mesmo das atividades conscienciológicas, aí do voluntariado conscienciológico, né? Assim que for possível para ele, assim que o grau de lucidez e o grau que a gente não sabe dizer em que momento que ele vai recuperar os cons todos aí, né? Pode ser que ele já tenha nascido dessa forma, pode ser que ele esteja adquirindo ao longo da vida aí, né? Imagina-se que ele deva estar aí com por volta de 24, 25 anos aí, né? De idade física. Então, pode ser que ele esteja realmente para chegar. Então, mas não tem nenhuma. Isso por isso que também nós estamos fazendo lá. Fizemos a visita lá para a Finlândia, os trabalhos aqui da extraterrestriologia, agora da Extracons também ajudem, né, a divulgar e a chegar de repente até ele, porque quando ele tiver acesso a essas informações todas aí, é muito provável que ele se aproxime da Conscienciologia, né, e eventualmente até já tenha essa rememoração de todas essas atividades anteriores aí, né? Muito bom. E então você poderia me comentar, Amaury, o que que tem de projetos em relação a essa pesquisa toda sobre o EM? Claro. Então, existe o livro, né, que eu estou escrevendo aí com base nas entrevistas com as pessoas que conviveram com o EM, e com o próprio professor Valdo. Eu tive durante um ano e meio fazendo entrevistas, né, com ele para pegar as informações. Claro, é um tema muito, como a gente pode imaginar, né, muito sutil e muito cheio de lacunas também, então tem que ter muito cuidado para falar sobre isso aí e para escrever sobre isso aí. A gente está aí montando, é como se fosse montar um quebra-cabeças, né, daqueles grandes de 5.000 peças, né? Você vem com uma pecinha, com outra, às vezes a cada peça individualmente não parece fazer muito sentido, mas você vai juntando aquilo
e a sua própria vivência, e ela conversa com as pessoas, e o pouco que se tem de informação aqui e ali, e você vai montando o quadro maior, né? Que muitas vezes, assim, as pessoas também hoje em dia têm também muito o tema de extraterrestre, ele é muito presente na mídia, até coisas que não são extraterrestres o pessoal põe na conta da extraterrestriologia, enfim, e aí tem muita imaginação também no meio, tem muita, é, como a gente vai dizer assim, muito desejo das coisas, né, de aparecerem, de acontecerem, dizer, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas elas não têm partes da história e querem completar a história com imaginação ou com ficção, e não dá para a gente ser como pesquisa, como autopesquisadores em Uhum. conscienciologia, a gente tem que ser muito criterioso e a gente tem que trazer as informações que eram. E o próprio professor Valdo, por exemplo, professor Valdo, a gente faz uma pergunta: como é que era lá o planeta do EM e tal? Ele falou: olha, eu não sei disso aí, ele não falava muito, então quer dizer, não há essa informação. Pode ser que um ou outro tenham, de repente, projetado ido lá no planeta, ou uma retrocognição, porque o planeta não existe mais, né? Então, uma retrocognição traga. Então, a gente tem que analisar, tem que ver, mas tem que tudo deixar, né, como hipótese, tudo, pouca coisa muito. Se a pessoa vem com a história muito pronta sobre o que aconteceu, tudo o que aconteceu, né, está provavelmente preenchendo as lacunas lá com a imaginação ou com o que ela gostaria que fosse, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, tem esse livro que está sendo feito com todo esse cuidado. Tem o documentário também. O documentário a gente foi até a Finlândia, gravou. Temos gravações do professor Valdo falando sobre o EM exclusivamente, né? E tem também outros pesquisadores também que contribuíram, que puderam também ter uma visão de fora, que também tem informações muito importantes, e a previsão, né, de lançamento disso é para o próximo ano, agora, 2025, né? Fazer produção de documentário não é uma coisa simples, é uma coisa que demanda muito, não dá para fazer só na base do voluntariado, tem que fazer também, ter profissionais aí da área, né, especializados e tal, e tem um custo que é bem alto, e a gente está procurando terminar, mas de qualquer maneira está na parte final aí, né? E tem também artigos, né, tem pesquisadores escrevendo sobre o EM, já conversei com alguns, inclusive, é, e roteiros também, né? Essa é uma coisa interessante, porque é, dá para escrever sobre e dá para escrever roteiro que possa virar ou documentários, ou filmes, ou outras produções audiovisuais que podem ser feitas pelos pesquisadores aí. Então, até um ponto interessante, a próxima edição do curso de roteiros aí da Conscienciologia, que é o Escreva, da Comunicons, vai ter dentro uma sala de roteiristas que vai trabalhar o tema da extraterrestriologia, Ó, que né? Então, legal. isso aí é uma informação boa, né? Então, se você quer escrever, aprender a escrever roteiros para audiovisuais, aprender a escrever aí, fazer o storytelling, né? Para montar apresentações, aulas né? Dominar aí a roteirização, né? E o storytelling para fazer narrativas que prendam as pessoas, seja com audiovisual, seja com aulas, com apresentação, o que for, né? Então a gente convida aí para estar conosco lá trabalhando os temas, inclusive da extraterrestriologia. No anterior a gente fez lá a questão do Zéfiro, né? Trabalhamos lá com o Zéfiro, trabalhamos lá também com o História do Parapsiquismo, o Tratado da História do Parapsiquismo, e a próxima, que vai começar agora em fevereiro, a próxima edição vai ter um módulo lá que nós vamos trabalhar a extraterrestriologia também. Ficam convidados aí todos os pesquisadores aí que tiver interesse. Uma coisa boa é que vai ser online esse curso, né? Então, as pessoas poderão participar aí de onde estiverem, tá bom? Ótimo. Muito, excelente notícia, Mauri. Obrigada pelas informações. Eu vou Uhum. aproveitar esses últimos 10 minutinhos que nós temos para ler algumas perguntas do chat, tá? Ótimo, vamos lá.
A Epifânia, ela perguntou, falou que eles vieram, né, e perguntou se além do M, outros seres do planeta dele tinham ressumado no planeta Terra. Então, e uma questão que a gente já comentou, né, que de fato vieram todos, assim, Isso, assim, na verdade, assim, não sabemos se todos, mas além do EM, respondendo à pergunta dela, sim, outras entidades, outras consciências extrafísicas estavam aqui, ou algumas já tinham tentado ressomar e tinha dado algum nível de problema, pelo menos uma, que foi essa que eles viram, não sei se teve outras, mas a gente imagina que sim, ou no caso dele e de quem vem depois, onde já há uma tecnologia, uma paratecnologia, que é a pré-maternagem, onde essa adaptação vai ser feita com mais cuidado, com mais critério, e a própria experiência aí de pré-maternagem do EM com o professor Valdo gerou um conhecimento aí que vai ajudar, então, essas outras consciências daquele planeta a ressomarem melhor aqui, sem tanto acidente, né? muito bom. A Susana Freiberger, ela tinha perguntado sobre documentário, então já respondeu que sim, que está em elaboração, nesse tudo dessa... Isso, está em fase de pós-produção agora. Inclusive, a gente comunica com muita alegria que o próprio Arthur Vieira, filho do professor Valdir, e a Andrea, que é a dupla dele, estão ajudando agora na pós-produção do documentário. Então, a produtora deles, eles têm uma produtora, né, de audiovisuais, então a produtora deles está, e eles estão pessoalmente envolvidos aí em ajudar a finalizar esse documentário, né, que já está há alguns anos aí em produção. E a gente tem previsão, então, agora para o ano que vem já terminar e lançar esse documentário. Tá bom. Temos mais 8 minutos e 3 perguntas, então vamos tentar responder todas aqui. Professora Mauri, além do relato do professor Valdo com o EM, existe algum caso de outra pessoa na conscienciologia com essa relação de adaptação com uma consciência extraplanetária? Você pode comentar sobre isso? Não, assim, que tenha essas características, assim, que seja uma narração tão completa desse jeito, não. Tem outras pessoas que têm contatos e têm uma relação aí interassistencial com consciências tanto da espécie do EM como outras, como os outros extraterrestres aí, né? Existe um trabalho muito grande. A própria comunidade extrafísica que nós temos aqui do Interlúdio é uma comunidade que recebe muitas consciências extrafísicas de fora, portanto, do planeta. As pessoas, os projetores, veem isso, trabalham. É muito comum aqui nos trabalhos da Conscienciologia, nos laboratórios, nas dinâmicas, a gente observar essa atuação junto aqui com o pessoal aqui, né, com os parapsíquicos aqui, com o pessoal que está trabalhando seu parapsiquismo, então tem uma relação muito positiva aí. Agora, com essas características de pré-maternagem completa, como teve ali, né, desde é, condições aí mais aprofundadas, né, que tenha ficado num nível de conexão com a do professor Valdo, foi a primeira vez que isso aí foi registrado. Certo. Muito bom. Temos a pergunta da Cristiane Flores e pergunta o seguinte: dentro da perspectiva da conscienciologia, poderia ampliar sobre como o EM vivenciava seu ciclo evolutivo em outro planeta e, ao ressomar na Terra, passa a se integrar ao ciclo evolutivo terrestre? Em outras palavras, a consciência continua seu processo evolutivo normalmente, independente do planeta, ou a mudança de planeta influencia e a faz se alinhar ao ciclo evolutivo do novo planeta? Bom, isso eu não tenho condição de responder, né? Assim, o M não falava tanto de como era, não falou tanto como era, não deixou nada relatado como era o ciclo evolutivo lá no planeta dele, por essa condição que eu falei, que sempre que se queria saber mais sobre como era a condição anterior, os próprios amparadores que estavam conduzindo o processo de pré-maternagem pediam para o Valdo ou para as outras pessoas não entrarem tanto aí, ó, não é adequado. O Valdo até, inclusive fala que uma vez ele quis entrar muito nos detalhes, né, do que era o EM anteriormente, e os amparadores colocaram essa restrição. Falou, ó, não entra por aí, não vai ajudar o processo se você ficar evocando a condição anterior. Então não tinha muito essa condição. Mas pelo que a gente pode imaginar, né,
por essa condição de ser próximo à condição consciencial daquelas consciências daquele planeta com essas aqui, a gente imagina, e também pelo fato de ele estar conseguindo até ressomar já de uma maneira mais direta, né, no nosso tipo de soma que nós temos aqui, né, tipo de, a gente imagina que vai continuar mais ou menos da mesma forma, respeitadas aí as condições aí de físicas que tem neste sistema solar aqui, né? Então aqui o ano deve ser diferente do ano lá, deve ter algumas alterações assim temporais e físicas, né? A própria condição do planeta aquático e aqui é aquático, mas não a civilização predominante aqui não é aquática. Então, essas coisas devem ser diferentes, devem alterar um pouco a. Mas, como isso aí está sendo positivo, no sentido de que está melhorando a diversidade aqui do planeta, está melhorando a abertura para a gente ter menos pensamento holopensene provinciano aqui, pensar mais em termos de cosmos e não tanto em termos só do nosso planeta ser o centro do universo. Gente, há pouco tempo atrás a gente achava que era o centro do universo e tem muita gente ainda que acha que nós somos o centro do universo. Então, tem um longo período, um longo caminho a percorrer aí. Esse pessoal chegando aí e essa diversidade, e essa abertura de cosmovisão só vai ajudar, né? Então, eu acho que não vai continuar mais ou menos do mesmo jeito, vai acelerar, vai ser bom tanto para eles quanto para a gente. Mas isso é uma opinião minha de pesquisador, né? Muito bom. Mais duas e encerramos. Será, professora Mauri, será que chegaremos no dia em que teremos relatos de rememorações de nós mesmos, passando por esse processo de adaptação quando chegamos na Terra? E aí, eu gostaria de acrescentar um questionamento que o Jörn deixou aqui escrito num papel. Se você pode falar da recuperação de cons nesse contexto também, que tem a ver Olha, com... eu acho plenamente possível, né? Assim, o próprio professor Valdo tem um relato muito interessante de uma projeção onde ele se via num outro planeta, ele encontrou com uma pessoa aqui e aquilo foi um gatilho para disparar uma retrocognição antiga dele, onde os dois não estavam nem nesse planeta, estavam num planeta que era meio gasoso e eles eram como se fossem dois seres, eram umas tipo de umas nuvenzinhas, né? Então, era totalmente diferente daquilo. Então, o próprio professor Valdo teve retrocognição dele uma outra realidade planetária diferente, né? Então, não é difícil para a gente também. Eu acho que vai chegar um dia, respondendo a pergunta, que a gente vai conseguir ter rememorações da gente se adaptando a este novo planeta, porque todo mundo sabe, e quem está chegando agora, a gente dá a notícia, nós não somos consciências nativas desse planeta. Todo mundo que está aqui, né? A evolução começou antes desse planeta existir, né? Em termos de tempo. Fala, nossa, mas o planeta existe há 4,5 bilhões de anos, a gente é mais antigo que isso? Vou dar a notícia aqui, tá todo mundo aqui, né? Jurássico para lá de Jurássico, né? Triássico lá para trás. Então, o planeta é mais novo que a nossa evolução consciencial, que é a nossa condição consciencial. Então, todo mundo aqui é extraterrestre. Não é difícil da gente imaginar que pesquisando, aprofundando e evoluindo, vai chegar um momento que a gente vai conseguir detectar ou vivenciar ou relembrar os momentos de adaptação nossa quando nós chegamos aqui no planeta. Muito bom. Inclusive, né, a Mauri já tem outras pessoas que têm rememorações de outras vidas em outros planetas. Temos a própria Chris Borney aqui, que tem um verbete que se chama Para Procedência Extraterrestre. Isso pode te ajudar também, dá uma olhada que tem a tertúlia. Ela fala de uma rememoração justamente de uma vida passada. E tem mais outras pessoas também já mapeando isso tudo. Obviamente não é uma questão Exatamente. generalizada na humanidade, né? Mas muitas pessoas já têm essa Não, isso capacidade. aqui, essa amostragem de pesquisadores que temos aqui hoje já é uma coisa completamente diferenciada fora da curva, inclusive dessa condição, e eu acho que só fortalecendo esse holopensene aqui da extraterrestriologia já vai criar condições para mais pessoas terem essas rememorações e, por que não dizer, depois até participar de processos de pré-maternagem aí também, né?
Só finalizando já, chegamos no nosso tempo, mas aqui o Wagner pergunta se outras pessoas da Conscienciologia também interagiram com o EM, além do professor Valdo. Sabemos que sim. Muitas pessoas. Teve gente, para vocês terem uma ideia, teve gente que fez entrevistas com o EM incorporado no professor Val, né? E tem gravações disso, tal, nem sempre estão disponíveis, mas teve gente que gravou, inclusive, entrevistas. Para o documentário, a gente tem uma dessas entrevistas, né? E não sabemos se vamos colocar, porque a qualidade é diferente, mas de qualquer maneira vai ter alguma coisa lá, mencionando isso aí, né? E então, sim, muitas outras pessoas, porque foi durante muitos anos, inclusive, né? Assim como eu participei de cursos onde o EM se manifestava e eu pude interagir com o EM, inclusive, outras pessoas fizeram isso. E antes até da Conscienciologia, né? Tem o professor Domingos aí também, que interagia na época que era Centro de Consciência Contínua do professor Valdo, né? Participou. Então tem muita gente que interagiu e que, inclusive, teve relatos e registros aí. O importante agora é a gente conseguir colocar isso na forma de pesquisa e deixar disponível aí todos os pesquisadores interessados. Muito bom, Amaury. Pessoal, encerramos aqui nossa entrevista, então, quase no gongo, né? E, Amaury, te agradecemos muito por essa entrevista, pela participação. Foi muito, muito interessante tudo que você trouxe. E aí eu gostaria que você encerrasse, né, trazendo alguma mensagem, algo que você queira falar. Eu agradeço e estou à disposição aí, né? Quem quiser tiver mais interesse aí, além de participar das atividades da Extra Cons, da dinâmica das atividades, dos cursos, né? Que existem aí da Extra Cons, que a gente estuda esse assunto e vários outros aí da extraterrestriologia. Eu também estou à disposição aí, né? Pessoalmente aí, para quem quiser trocar informações, mesmo tendo informações que possa achar que são interessantes para trabalho que a gente está fazendo para esse levantamento que está fazendo, ou se quer informações, às vezes para comprovar projeções ou atividades ou percepções aí parapsíquicas que teve, né? A gente está à disposição, tá bom? Boa tarde e bom encontro a todos aí. Muito legal, Amaury. Obrigada mesmo pela sua presença. Eu acredito que todo mundo ficou com mais vontade aqui, né, de saber coisas, mas vamos ter agora uma nova programação, tá?